Saudações, nossos queridos internautas. Continuando os vídeos sobre o santuário, hoje nós vamos falar sobre o pátio, o átrio do santuário. No santuário, que era uma tenda que era levada pelos israelitas no deserto, durante 40 anos que peregrinaram, existia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que tinha nesse pátio? Nesse pátio tinha um altar de sacrifício e uma pia com água, aonde o sacerdote lavava suas mãos. Diariamente corria 2 sacrifícios, sacrifício contínuo, um cedo e um à tarde. Um cordeiro era morto cedo e um cordeiro era morto à tarde. Como o pecado só paga por sangue, um cordeiro inocente, imaculado, sem mácula, era morto sempre que o pecador pecasse. Quando o pecador pecava, ele trazia um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, lá no santuário. Lá no altar de sacrifício, ele colocava a mão sobre esse cordeiro, contava os seus pecados sobre esse cordeiro, e o pecado dele passava para o cordeiro. O cordeiro era o substituto. Portanto, como o pecado passou do pecador para o cordeiro deveria morrer. E ele realmente morria. O pecador pegava uma faca, cortava o pescoço do cordeiro e o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e espargia no véu do santuário. Desta forma, o pecado passava do pecador para o cordeiro, que morria, era o substituto do pecador, e dali passava para o santuário. Passado 4.000 anos, veio Jesus. E quando Jesus estava chegando no Jordão para ser batizado, em João 1:29, João Batista diz o seguinte: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Por quê? Porque Jesus foi comissionado pelo Pai para ser o Cordeiro que morreria pelo meu e pelo teu pecado. Então, o santuário queria demonstrar isso. Deus queria demonstrar através dessa forma didática o plano da salvação. Por isso que Jesus diz em João 8, em João 14:6, ele diz assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Por que o caminho? O caminho porque a única maneira de resolver o pecado era a morte de Jesus. A morte daquele Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. No princípio, os cordeiros, os animais que eram mortos, era uma representação de que Jesus, o Cordeiro imaculado que Deus colocaria na terra, morreria pelo pecador. No princípio, o Cordeiro que morria. Depois foi Jesus que morreu. Deus estava querendo representar a seu povo como ele resolveria o problema do pecado. O caminho seria essa forma. Então, o caminho seria o sacrifício que acontecia no pátio. Diariamente, os israelitas faziam muitos sacrifícios. Salomão, certa vez, fez 1000 sacrifícios num dia só. Então, muitos sacrifícios eram feitos para que os pecados fossem tirados do mundo. E através dessa representação didática, Deus estava mostrando que alguém teria que substituir o pecador. Que alguém tinha que morrer sempre que ele pecasse. E no nosso caso, meu caro internauta, foi Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, desceu do céu, deixou o cetro na mão do Pai e veio nessa terra, que é o pátio desse santuário terreno, representado agora, e morreu no meu e no teu lugar. O sangue dele foi derramado. Os nossos pecados foi sobre Jesus, que morreu para que nós não morrêssemos. Se você aceita essa verdade, meu caro internauta, que ele tenha morrido no teu lugar, que ele é o Cordeiro que tira o teu pecado, você está salvo. E a partir de então, você deve viver uma vida de salvo, centrado na obediência e na adoração. Adorando e obedecendo, fazendo tudo o que ele manda fazer e de acordo com o que está na palavra de Deus. No próximo vídeo nós vamos ver a respeito do lugar santo. Quais são os móveis que existiam no lugar santo?
Já vimos que no pátio existia o altar de sacrifício, onde o cordeiro era morto. Depois de morto e tirado seu sangue espargido no véu do santuário, esse cordeiro era, às vezes, servido de alimento para o sacerdote, outras vezes o restante da carne, da gordura, era descartada. Então o cordeiro morreu porque aquele israelita pecou. Era o substituto daquele israelita. Quando veio Jesus, ele morreu porque nós pecamos. E os nossos pecados foram sobre ele e ele veio pagar todos os nossos pecados. A culpa que você tem, a culpa que eu tenho, que nós devemos morrer pelo pecado que praticamos, porque pecado é a transgressão da lei, essa culpa foi paga por Jesus. Quando ele veio morrer na cruz, quando ele se entregou para morrer na cruz, ele pagou todos os nossos pecados. Agora, meu caro internauta, o que resta a nós? Confessarmos esses pecados, entregarmos a ele, como o israelita fazia no cordeiro, colocava a mão sobre o cordeiro, confessava os pecados, o pecado morria. Então, o nosso cordeiro é Jesus. Ele veio e morreu, pagou nossos pecados. Se nós aceitarmos isso, os nossos pecados são perdoados, porque ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Ele é o nosso intercessor, o único intercessor, o caminho. E nós vamos ver que ele também é a verdade. E vamos ver que ele também é a vida. E que ninguém pode ir a Deus senão por ele. Assim como no Primórdios, o israelita não podia ter seus pecados confessados. Se não matasse o cordeirinho, confessasse o pecado sobre o cordeirinho morresse, assim também você não pode ter seus pecados perdoados se você não for a Jesus. Se você não aceitá-lo como Salvador. Se você não aceitá-lo como Cordeiro que morreu no teu e no meu lugar. Aceitando isso, ele vai te dizer o que você deve fazer. A partir de então você deve ser batizado, porque ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Deus nos ajude, meu caro internauta, para que nós possamos aprender essa realidade do santuário. E aprendendo essa realidade do santuário, nós possamos garantir a nossa salvação ao lado de Jesus, obedecendo e adorando, fazendo a vontade de Deus, porque Jesus veio a essa terra para demonstrar qual é a vontade do Pai e aquilo que o Pai queria para a tua salvação. O santuário representava isso, uma forma didática que Deus estava fazendo a povo de Israel para demonstrar como ocorreria a salvação. Alguém tinha que substituir o pecador para que o pecador não morresse. E Jesus veio substituir você e substituir a mim para que nós não morrêssemos. Nós não precisamos morrer, porque ele já morreu em nosso lugar. Vamos orar. Querido Deus, nós lhe agradecemos por esse plano da salvação e pedimos que o Senhor volte logo, Senhor, para nos salvar. Em nome e por amor de Jesus. Amém.